A Escrava Isaura foi publicada pela primeira vez em versão de folhetim no Jornal Constitucional de Ouro Preto. E sua primeira edição em livro só veio a público em 1875. A Escrava Isaura já atingiu um êxito perene, que já ultrapassa os círculos da literatura e as fronteiras do país. Diversos são os palpites sobre o grande sucesso editorial do livro, como a astúcia de Bernardo Guimarães ao desenvolver Isaura como branca, tocando fundo na ferida ao colocar uma escrava branca para sofrer o tanto que os negros escravos sofreram com a escravidão, chamando a atenção e provocando questionamentos sobre a sociedade escravagista de sua época. A obra ficou eternizada na adaptação para a novela pela Rede Globo de televisão, adaptada por Gilberto Braga. A novela foi responsável por levar a personagem para o mundo todo, conquistando muitos fãs por onde passou. Essa adaptação também tornou propícia a construção e a perpetuação da imagem da personagem no imaginário popular campista, chegando até a possuir endereço fixo nesse município, embora nem tenha sido usado como locação para a gravação da novela. Muitos fãs da saga da Escrava Branca se perguntam se não terá um novo remake em formato de série para o streaming, já que se trata de uma personagem brasileira tão famosa quanto uma internacional. Mas o que poucos sabem mesmo é que essa história já andou sendo visitada e revisitada algumas vezes, no período em que o Brasil sequer sabia o que era fazer cinema. Tá, gente, vamos dar um desconto para o cinema nacional. Melhorou bastante. Eu não vou nessa conversa. Em nosso atual momento, é muito fácil vermos personagens ganhando verdadeiros seguidores do mundo real. Histórias que ganham lugar no coração de pessoas como eu e você. Claro, existem vários veículos que nos aproximam a universos fictícios de maneira fascinante, como acontece com filmes e séries que vêm ganhando continuidade e spin-off devido à empatia, à história e também ao visual dos personagens. Claro que há outros fatores que contribuem para a popularidade deles, mas e lá no século XIX? Como um personagem de um romance poderia se tornar tão popular, capaz de atravessar gerações? Só mesmo personagens com história muito forte resistiriam ao tempo. Para cair no gosto popular, Guimarães criou a personagem Isaura, filha da escrava Juliana, mulata clara, e do feitor Miguel, homem branco e português. Isaura é descrita com adjetivos exageradamente românticos, pois eram as mulheres da sociedade naquela época que liam os livros de histórias de amor. Isaura não poderia ser negra, já que a realidade de negros serem maltratados nas fazendas não amansavam nem causavam empatia no coração do público-alvo. A essa hora os brancos tá tudo babando em ver como é que a Isaura toca bem piano. Antes de começarmos nossa viagem, que tal saber como surgiu a inspiração para a composição do romance A Escrava Isaura? Agora? Embora há por aí muitos relatos sem comprovação a respeito da origem da escrita do romance, separei duas. A primeira talvez seja a mais confiável. Vamos a ela. Em um estudo, E Assim Nasceu a Escrava Isaura, publicado em 1985 por Armelin Guimarães, neto do romancista. A causa geradora do livro seria uma cena testemunhada pelo avô, Bernardo Guimarães, e comum à época da escravidão. Viajava o escritor a cavalo de Ouro Preto a Queluz, atual Conselheiro Lafayette, onde lecionava latim e francês. Surpreendido pela aproximação da noite, que se pronunciava fria, decidiu pedir pousada em uma fazenda localizada às margens da estrada. Desistiu, porém, do intento diante do triste quadro que presenciou. No lusco-fusco do entardecer, feitor robusto açoitava com requintes de perversidade um preto velho amarrado ao esteio do curral, enquanto uma mucama, de pulsos atados e olhos fixos no chão, aguardava resignadamente sua vez. A profunda comoção que sentiu fez com que interrompesse a viagem e retornasse ao lar, disposto a extravasar seu sentimento de repulsa. No caminho de volta, optou por escrever um romance duradouro, ao invés de efemeridade de uma série de artigos para a imprensa. Disfarçaria o propósito abolicionista sob a capa de uma história sentimental. A figura central seria uma escrava, porém branca, visto que uma negra não comoveria ninguém daquela sociedade doente. Já com o plano delineado, Bernardo Guimarães chegaria em casa pela madrugada e, sem se dar o trabalho de desarrear o cavalo,
e desatar as esporas, se lançaria de ímpetos ao trabalho, só o interrompendo no anoitecer do dia seguinte. Dados cronológicos sobre a vida do autor permitem concluir que a escrava Isaura foi concebida no casarão até hoje existente em Ouro Preto, a Rua Alvarenga, número 794/800, antiga Rua das Cabeças, assim denominada por referência às cabeças dos enforcados por ação da justiça e que nela ficavam expostas. Naquele edifício, erigido no século XVI, nasceu e morreu Bernardo Guimarães, conquanto nele só tinha residido nos primeiros tempos de infância e nos últimos anos de vida. Em 1928, o prédio foi adquirido pelo governo de Minas Gerais e cedido para o uso da Sociedade Vicente de Paula, que nele instalou um asilo para idosos, transferido para outro local há poucos anos. Bastante danificado pelo tempo, o antigo solar foi afinal recuperado para nele funcionar cursos de formação de oficiais, inclusive de restauração ministrados pela Fundação de Artes de Ouro Preto. Outro relato curioso, que embora não haja comprovação nenhuma, poderia ter sim grande influência na composição do romance, e teria acontecido anterior ao relato narrado pelo neto do escritor. E é o que se diz a respeito da suposta passagem do autor pelo Solar dos Arizes, em Campos dos Goytacazes, quando volta a visitar o Rio de Janeiro em 1864. A convite de um amigo, Bernardo se hospeda no engenho do comendador Cláudio do Couto e Souza. Deslumbrado com a magnífica fazenda, o hóspede percebe a inclinação do senhor por sua escrava Juliana, uma mulata muito clara e muito bonita. Após perceber que a escrava o rejeitava, começou a pensar no quanto infeliz era a vida de muitas mocinhas que viviam na condição de escrava. Esse episódio teria sido a peça que faltava para a inspiração da sua personagem. Na obra, o autor ainda aproveitaria a personagem real, dando a ela uma filha, Isaura. Esta, sim, ficção pura. Há indícios fortes de que a escrava Isaura tenha sido transposta para o teatro. A primeira delas, citada por Armelin Guimarães, estaria numa carta, datada de 26/8/1875, e escrita por Feliciano Duarte de Miranda, residente do Rio de Janeiro, na qual pede ao autor a autorização para adaptar o romance ao palco. Em outra correspondência de 14/12/1876, o próprio Bernardo Guimarães informa ao amigo Carlos José dos Santos já ter concluído a composição dramática de A Cativa Isaura, nome primitivo da obra, mudado por ocasião da publicação do livro. A dama mais elegante desse teatro vai ser a minha Isaura. Não se tem, entretanto, notícias dos originais respectivos. A peça foi exibida repetidas vezes em palcos de circos através de adaptações anônimas, o que contribuiu para a sua popularização. Imagina uma personagem que antes de existir cinema, TV e internet já era popular e já vivia no imaginário de muitas pessoas naquela época. Bernardo Guimarães fez questão de ressaltar exaustivamente a beleza branca e pura de Isaura, que não denunciava sua condição de escrava porque não portava nenhum traço africano. Era educada e nada havia nela que denunciasse a abjeção do escravo. Fisicamente, Isaura não era diferente das damas da sociedade, mas por ser escrava, é obrigada a viver como um de sua classe, como objeto útil às mãos dos senhores. O autor claramente conseguiu o que queria. A sociedade brasileira do século XIX, que tanto se apiedou das aventuras e desventuras da Isaura, aceitou-a porque ela era branca e educada. O romance mereceu 2 versões cinematográficas, mas antes, 2 tentativas de filmes baseados na obra de Guimarães já haviam sido feitas, em 1917 e em 1922.